vocês vão ver um relatório que ele fez e vocês vão ter uma noção melhor. Então, eu vou começar novamente, agora apresentar tudo de forma prática, né, como a Ana disse. Primeiro, eu vou voltar na capa, novamente, só para reforçar mais ou menos o modelo de capa. Não quer dizer que esse é o único modelo que vocês devem seguir, mas é um modelo, vamos dizer assim, básico, né, que se você colocar tudo isso, já vai estar o professor vai entender tudo que você quer dizer, tudo que está, todas as informações suas, do que é o experimento e assim por diante. Então, por exemplo, essa capa aqui que eu fiz, ó, pode ver que eu até acrescentei algumas figurinhas, que é a Unesp, né, o símbolo da Unesp e o símbolo do campus de Ilha Solteira. Aí coloquei a mesma coisa que a Ana tinha colocado, né, a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Engenharia e o Departamento de Física e Química, que no caso era um relatório de física aqui. E nesse caso era um experimento, o quinto experimento, esse experimento vocês não vão fazer agora, é no laboratório 2, de Lab de Física 2. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí coloca-se o nome, né, igual a Ana apresentou, o nome, o IRA, a turma para identificar qual é o horário que vocês fazem a aula, porque às vezes tem mais do que uma turma, igual a Ana disse, o nome do professor e também o local, e você pode colocar a data. Alguns professores, eles pedem para colocar exatamente a data, ou às vezes o mês mesmo. Esse exemplo aqui foi, por exemplo, em abril de 2019 que eu fiz. E esse professor que não existe, tá? Eu que inventei o nome aqui, tá? É só para ilustrar para vocês mesmo. Então, tá, essa é o primeiro item, né, dos tópicos que a Ana apresentou, é a capa. Agora vamos para o restante opa, tá já no final, do relatório, né, em si. Então, ó, começou pelo sumário, como ela apresentou para vocês, tem todas as características, objetivos e a numeração da página, onde que ele se encontra, resumo, revisão bibliográfica. Aqui em revisão bibliográfica, vocês viram no slide da Ana, que está lá a introdução teórica. É a mesma coisa, ou seja, é tudo onde que vai vir a teoria do seu experimento. Então, tanto faz você escrever revisão bibliográfica ou introdução teórica, a não ser que o professor fale, não, quero dessa forma, quero introdução teórica. Então, você vai lá e respeita a opinião do professor, né? É o que vale mais, no caso. E outra coisa, nem sempre o professor vai pedir, por exemplo, apêndice. Vocês podem ver aqui que nesse sumário aqui eu não coloquei apêndice, porque eu não utilizei lá no final. Então, algumas coisas eles vão pedir, outras não. Às vezes tem professores que, dependendo do experimento, ele só vai pedir do 4, aqui, ó, do item 4 para baixo. Procedimento, resultados de discussão, conclusão e referências, só. Isso depende do experimento, depende do professor também. Então, tá. Tendo essas características com a numeração das páginas, o sumário tá ok, então. Outra coisa, só para dar um enfoque para vocês, nós não vamos ensinar como que, por exemplo, formata no Word, por exemplo, o relatório. E simplesmente estamos mostrando o formato para vocês terem uma noção maior de como montar, senão o curso ia ficar muito longo e cansativo para vocês também. Então, como a Ana falou, ó, por exemplo, aqui é o objetivo. E nesse caso, era um experimento de pêndulo simples. E qual que era o objetivo? Aqui, no caso, o objetivo era calcular experimentalmente a aceleração da gravidade, utilizando o pêndulo simples. Então, vocês podem ver que é bem sucinto o objetivo, nada de extenso. Geralmente, o professor pede de laboratório, principalmente laboratório de Física 1, 2, 3 linhas no máximo. É exatamente focado no que se deseja alcançar no experimento. Então, descendo, o próximo é o resumo. Como a Ana disse, o resumo ele é escrito em um único parágrafo. Então, você pode ver que eu não separei em nenhum outro parágrafo. E tem que ter aqueles 4 itens que ela falou. Tem que ter introdução, uma breve introdução no seu resumo. Tem que ter também uma parte dos resultados que você utilizou, parte da metodologia também. E também por fim, a quarta coisa é os resultados e a conclusão no final do resumo. Dentro do resumo tem que apresentar todas essas características.
Aqui eu tinha colocado também palavra-chave no resumo. Isso aqui depende do professor. Nesse caso aqui do meu experimento, o professor pediu. Alguns professores não vão pedir que você coloque palavra-chave do seu resumo. Às vezes, essa coisa de palavra-chave aparece em iniciações científicas, em outras publicações mais formais, e aí pode aparecer também. Nesse caso, o professor pediu, então acrescentei no resumo também. Então, depois, 3, vem a revisão bibliográfica, ou introdução teórica. Aqui, como a Ana disse também, ela disse tudo, ela explicou tudo, agora é só passando por cima. Aqui você vai colocar toda a teoria envolvida no seu relatório. Por exemplo, aqui é um relatório de pêndulo simples, então eu tenho que explicar o que é o pêndulo simples, para que ele serve, para que ele é utilizado. Também posso colocar figuras, olha o formato, como se coloca figuras. Negrito, como essa primeira figura que apareceu, então, figura 1, coloca o título da figura, a figura, e em seguida a fonte, no caso eu peguei uma fonte, e aí no caso eu coloquei o nome e também a referencinha lá do 4, por exemplo, essa aqui é a minha quarta referência, ali. Então, descendo aqui, fui colocando as equações na introdução teórica, ou revisão bibliográfica, né? Então, você coloca todas as suas equações que você vai utilizar para depois utilizar dessas equações para obter os seus resultados. Através dos dados, você aplica as equações e obtém os resultados. Então, aqui, eu coloquei todas as equações, expliquei detalhadamente para que qualquer um que lê o meu relatório, ele possa entender tudo que eu fiz, e não somente apenas o professor e eu possa entender, tem que ser qualquer um, qualquer leigo que lê e que queira reproduzir o relatório, ele consiga fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, continuando, pode ver que também uma coisa interessante é esses subitens. Não sei se vocês viram, vou voltar rapidinho. Aqui, eu já tinha até passado, eu lembrei agora. Por exemplo, na revisão bibliográfica, tem o outro item, que é o item principal, né, e o subitem, que no caso, um subtítulo, que é o pêndulo simples, e o método dos mínimos quadrados. Então, isso pode acontecer, como a Ana disse, não precisa ser só necessariamente os itens maiores, né, os títulos maiores. Vou descer lá novamente, continuando. Então, basicamente, a introdução teórica é isso, a revisão bibliográfica. Descendo. Essas equações aqui, algumas vocês, não sei se vocês já viram em laboratório, mas em laboratório de física, geralmente vocês calculam erro percentual. E lá vai ter equaçãozinha também na apostila. E nós não vamos entrar muito em detalhe aqui como calcula agora. Procedimento experimental. Aqui, vocês vão colocar todo o ferramental ou material utilizado, as figuras e ilustrações, para que o leitor possa exatamente saber quais foram os passo a passos que vocês tiveram que realizar. E, claro, na hora que você for colocar esse passo a passo, você não vai colocar assim, eu fiz. Você vai colocar de forma impessoal. Por exemplo, aqui no comecinho, vocês podem ver, para a realização do experimento foram realizados. Quer dizer, realmente eu fiz, mas tem que ser de forma impessoal. Então, foram realizados, foram calculados, foram medidos, então, tudo da forma impessoal. E aqui, sempre antes de uma figurinha, uma figura, você pode colocar, na verdade, você deve colocar uma introdução para ela, para que o leitor possa se identificar sem falar assim, a figura que vem a seguir é sobre tal coisa. Então, figura 2, materiais utilizados no experimento. E aí, esse, no caso, é o ferramental, ou o material. E aqui eu coloquei uma legenda para explicar exatamente o que é. Vai que a pessoa não sabe o que é uma régua aqui. Então, coloca lá, régua. O 5 aqui, régua. 6, transferidor. E assim por diante. E a fonte embaixo também da legenda. No caso, como eu tirei a foto, então, próprio autor, né? No caso, esse relatório foi mais do que uma pessoa, foi em grupo esse relatório. Então, próprios autores, por exemplo. Depois de apresentar o material, você pode apresentar, assim, tem mais figuras, né? Ilustrando.
E você pode mostrar, no caso, o procedimento, que é exatamente o que você fez. Você deve mostrar como que foi medido, como foi pego os resultados, né? E, basicamente, é isso, o procedimento experimental. Dados e discussões. Essa é a parte crucial do seu relatório. É a parte mais importante, eu digo. Claro que todas as partes são importantes, principalmente a introdução teórica, né, também muito forte, mas, no geral, o que os professores querem é se vocês realmente conseguiram fazer o experimento e obter os resultados. Então, aqui você tem que ser bem detalhado e colocar tudo o que foi feito para obter os resultados, detalhadamente. Então, você fala que, através daquele passo a passo discutido aqui no procedimento experimental, você vai falando exatamente, mais ou menos de forma cronológica, como foram como foram obtidos os resultados. Então, por exemplo, medir tempo. Eu medi vários tempos. Então, que forma que eu posso fazer isso? Eu posso colocar uma tabela e de forma organizada. E no caso, eu coloquei uma tabela, eu calculei vários tempos aqui, T1, T2, tempo médio, tempo quadrado, comprimento e outro termo aqui. Então, coloquei de forma detalhada numa tabela, e como vocês podem ver, a tabela, ela não é fechada nas laterais, e ela tem que ter um mínimo de linhas verticais. Então, vocês podem ver aqui, tem linhas horizontais apenas. Isso é a definição de tabela, segundo a norma da BNT. E aí eu coloquei uma fonte, que eu mesmo que criei essa tabela aqui, através dos dados que eu obtive no laboratório. E, através dessa tabela e dos cálculos feitos e das equações que nós colocamos na introdução teórica, é daí que vai surgir, né, os resultados em si, né? Então, por exemplo, logo pelo método dos mínimos quadrados, igual eu coloquei aqui antes da equação 14 aqui. Isso é porque eu apresentei o método mínimos quadrados lá na introdução teórica. Então, por isso que eu posso dizer dessa forma. Aí, por exemplo, aqui embaixo, utilizando a equação 12. Isso está lá na introdução teórica. E aí foram obtidos, por exemplo, esse experimento, igual eu disse, era para calcular a gravidade. Foi encontrada a primeira gravidade. Nossa, 10,25 metros por segundo quadrado. Falei, nossa, que gravidade, né? Absurda, né? Não é comum, mas depois você vai discutir isso também, né, pelo erro percentual. E depois eu fiz a mesma coisa, outra tabela discutindo os dados obtidos em laboratório, né, também as equações, outra tabela com os dados, e para cada tabela eu fui obtendo os resultados. Cada tabela é uma gravidade que eu obtive, A tabela 2, gravidade 2. Isso por conta das equações. A tabela 3, obtive outra gravidade. E aí fui colocando todos os resultados, erro percentual, principalmente, em laboratório, vocês veem isso. E depois de você apresentar... aqui, uma coisa importante também, igual a Ana falou, o que mais utiliza é figura e tabela. Pode ver, aqui, por enquanto não coloquei nenhum quadro. Só figura, só tabela e agora uma figura também. No caso, essa figura é um gráfico. Então, esse gráfico foi plotado, por exemplo, utilizando o Excel. Não é a intenção agora explicar como. Mas, está nas normas também da BNT. Negrito, o título, o gráfico. Também os eixos estão com as unidades de medida, que é muito importante. E fonte também. E dentro dos resultados de discussões, é crucial que tenha discussão, né? Para você falar o que realmente aconteceu, se deu bom ou não, seu experimento, se você conseguiu obter todos os dados. E também não tem problema, por exemplo, se você fez tudo certo e mesmo assim você teve uns resultados, nossa, estranhos, né? Que não fora do comum. Você também tem que discutir isso. Existe, por exemplo, experimentos que, dependendo da circunstância, do ferramental, eles até tem professores que dizem, esse experimento pode ser que dê muito alto o erro percentual, é normal, mas você tem que discutir isso também. E aí você explica, mostra os resultados dentro da discussão e diga o porquê que aconteceu isso.
Às vezes você pode até colocar uma hipótese, tipo, eu não tenho certeza, mas o professor vai avaliar isso. Se você detalhar bem, ele vai avaliar isso. Então, prosseguindo, aqui é uma parte de perguntas que o professor pediu para eu colocar, que eram umas perguntas que tinha do experimento, não necessariamente ele vai pedir para colocar isso também. E, por fim, as conclusões do experimento. Aqui você vai, novamente, você vai fazer um resumo, mas com caráter conclusivo. Você vai colocar se você conseguiu obter os resultados, quais foram estes resultados, da onde que você obteve eles, por exemplo, eu coloquei os resultados aqui das gravidades que eu obtive anteriormente, e da onde? Da tabela 1, tabela 2, tabela 3, por meio disso que eu obtive os resultados. E depois os erros percentuais, que também são parte dos resultados, e comparei com a gravidade teórica, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado, que vem da literatura. E, por fim, você pode colocar, depende do professor ou não, para você avaliar também o material que você utilizou para fazer o experimento. Se foi um material adequado, quais foram as condições que estavam nesse material. Alguns professores pedem isso, principalmente em laboratório de Física 1. E outra questão, aqui nós estamos falando muito de laboratório, mas, por exemplo, esse curso de relatório, esse padrão, esse formato assim, de relatório, vocês vão utilizar também para o decorrer da faculdade. Às vezes vai mudar pouca coisa, por exemplo, vocês têm o desafio dos bichos também, que tem que fazer. O professor Pantaleão vai pedir um relatório para vocês. Vocês vão seguir, basicamente, esse padrão também. Então, é por isso que é importante para vocês também, logo no início, esse curso de relatório. Então, acabando a conclusão, temos as referências, né? Referência bibliográfica ou referências. Igual, acho que alguém perguntou aí, né, sobre o número, né? Então, número, da onde que eu tirei tal referência? Tem o colchete aqui e também tem na norma, né? Os autores, o título do autor, a edição, o local, a editora, volume, página e assim por diante. E, basicamente, esse é o padrão de relatório. Por fim, as nossas referências, eu queria enfatizar que a maior parte das coisas que a gente falou para vocês e tá nesse curso é da apostila de Lab 1, que vocês, se não receberam ainda, vão receber. Levem essa apostila para a vida, porque às vezes a gente, sei lá, no sexto semestre, recorre a olhar um detalhe na apostila de Lab 1. Ele tem todas essas informações que a gente falou e muitas coisas a mais de erros, de muitas coisas que vocês vão utilizar. Então, abracem essa apostila de Lab 1, que vai ser muito útil.